Para este segundo dia do seminário, teremos o terceiro painel com o tema A Marinha do Brasil e as Operações Humanitárias em Território Nacional. Convidamos ao palco os seguintes painelistas: Vice-Almirante Fuzileiro Naval Marcelo Guimarães Dias, comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais. Vice-Almirante Fuzileiro Naval Elson Luiz de Oliveira Góes, assessor especial militar do Ministério da Defesa. Doutor Giovanni Dolif, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Para moderar o painel, convidamos ao palco o contra-almirante fuzileiro naval Roberto Lemos, comandante de Proteção e Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha. Os currículos completos dos painelistas se encontram em exibição nas televisões no acesso ao auditório. Bom dia a todos. Estamos em 14 de novembro de 2025, segundo dia do nosso Seminário Internacional de Operações Humanitárias em Resposta a Desastres, aqui no Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo. E queremos agradecer a presença de todos, dentre os quais já está a parcela da nossa Força de Reação, a Força de Resposta Imediata aos Desastres Ambientais, a FRIDA. Gostaria de dar uma saudação especial também à nossa assistência virtual, onde e quando estiverem, aqui estamos, ad sumos. Estamos iniciando esse painel agora, cuja temática versa sobre a Marinha do Brasil nas operações humanitárias em território nacional. Para tanto, contaremos aí com a presença dos nossos panelistas. E antes eu gostaria de trazer uma contextualização com relação à presença das Forças Armadas em território nacional, para que esse painel aqui esteja bem com a clara compreensão, principalmente do nosso meio acadêmico. A Constituição Federal, com seu artigo 142, dá a destinação das Forças Armadas, principalmente com relação à parte da defesa da pátria. Mas o artigo 21 da mesma Constituição diz que compete à União o planejamento e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. Essas calamidades públicas, à época, eram maiormente secas, inundações, mas hoje já sabemos, até por documentações mais específicas e atualizadas, como, por exemplo, a COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres, as questões dos desastres, tanto naturais como tecnológicos, e aí nessas questões entram também as ameaças a esses desastres tecnológicos, sejam terroristas ou nuclear, biológico, químico, radiológico. E esse artigo 21, então, determinava e serviu para ser uma base constitucional da Política Nacional de Proteção à Defesa Civil, que foi instituída por lei em 2012, a Lei 12.608. E ali instituiu-se, então, um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a política. Mas somente nesse ano é que houve a consolidação por estudos do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, o qual foi lançado agora recentemente, inclusive nessa semana lá na COP30. E esse plano, então, juntamente com uma portaria interministerial, agora de 8 de setembro, entre o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional e o Ministério da Defesa, trazendo, então, detalhes sobre não somente criação de sistema conjunto logístico, treinamento conjunto anual, foco em inovação e prontidão, mas a operacionalização do plano, que é uma decorrência da política e do sistema em função dessa contextualização. Então, temos aqui como nosso primeiro panelista aqui, o doutor Giovanni, com os seus estudos, já há 11 anos lá no CEMADEM, e doutorado em meteorologia. Doutor, o tablado é vosso, fique à vontade.
Bom dia, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço o convite, a recepção e todo o cuidado e atenção que tiveram comigo até chegar aqui, para chegar no horário, inclusive, né, apesar do trânsito. E eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui hoje por 2 episódios breves na minha vida, mas que foram marcantes. Na minha infância, quando eu tinha 11 anos de idade, morava em Recife. E o mar me atraía bastante, e as embarcações também. E eu me lembro de pedir para o meu pai me levar no porto de Recife, visitar o porta-aviões, na época, o Minas Gerais. Aquilo ficou marcado em mim. Depois, meu pai é italiano, eu morei um tempo na Itália, e lá eu conheci a neve. E quando eu conheci a neve, eu fiquei fascinado, né? Como é que tinha hora que vinha chuva, né? Eu morava em Recife, não tinha neve, né? E fui morar lá, via neve. Queria entender por que caía neve do céu. E aí comecei a ver as previsões de tempo, sabia sempre quando ia nevar, quando não ia nevar. As pessoas da região começavam a me perguntar: e aí, Giovanni, esse final de semana, né, vai nevar? A gente vai poder esquiar? Porque era lá nas montanhas. E aí, na televisão, quem apresentava a previsão de tempo não era um jornalista ou uma jornalista, era um militar fardado. Então, na época, meus pais, observando aquele meu gosto pela meteorologia, pensavam em me encaminhar para alguma instituição militar, né? E como eu gostava do mar, gostava de navios, a ideia era que eu fosse para a Academia Naval, e a mais próxima era em Veneza. Então, teria sido esse o meu caminho. Mas aí a gente acabou voltando para o Brasil, por um problema de saúde da minha mãe, e a gente descobriu que tinha o curso de meteorologia na USP, descobrimos que era, né, uma profissão aqui no Brasil, e aí, então, eu segui essa carreira. Fiz a graduação, depois o mestrado, não satisfeito, fiz o doutorado, né? E aí isso tudo me levou até o CEMADEM. Então, eu estou aqui hoje também por esses caminhos que me conectam com a Marinha. Então, é uma satisfação enorme estar aqui hoje, e não é à toa que eu carrego aqui também o botão de amigo da Marinha e membro da Sociedade dos Amigos da Marinha, né? Então, dentro do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a gente tem várias áreas de estudo, né? Meteorologia é só uma delas. E lá no CEMADEM, a gente tem uma equipe grande que fica monitorando 24 horas. Mas antes eu queria contextualizar que o CEMADEM está inserido dentro daquela lei 12.608, que foi citada aqui, né, pelo Lemos, pelo contra-almirante Lemos, e está dentro desse plano nacional que foi agora, essa semana, oficializado, né, foi apresentado. Então, tem 4 eixos nesse sistema nacional: resposta, prevenção, mapeamento, monitoramento e alertas. O CEMADEM, então, está inserido num desses eixos. Lá no CEMADEM, tem, o CEMADEM foi criado logo depois de um grande desastre aqui no Brasil, que foi no estado do Rio de Janeiro. Aqui na região serrana, em 2011, janeiro de 2011, acho que todo mundo deve lembrar aqui, né, um grande desastre que ceifou quase 1.000 vidas naquela época, né? Fora os feridos, muitos desaparecidos também. Tem estimativas de que podem ter sido até 10.000 pessoas que perderam a vida naquele evento. Então, o governo brasileiro, imediatamente, na sequência, colocou em ação um plano que já era anterior, mas que estava engavetado, e aí, né, quando as coisas acontecem, tem que se mostrar uma resposta, e foi a criação do CEMADEM, então, em 2011. Né? E o CEMADEM começou com uma força-tarefa, porque você só consegue se antecipar e prever um desastre, que no Brasil são principalmente causados por extremos de chuva, né, que causam inundações e deslizamentos, que foi o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Quando você sabe o quanto está chovendo, e para saber o quanto está chovendo, precisa medir. Então, precisava instalar milhares de pluviômetros, que são os instrumentos que medem chuva, Brasil afora. E, naquele momento, uma força-tarefa envolveu forças militares, né, para ajudar nessa tarefa de espalhar, na época, cerca de 4.000 pluviômetros em municípios por todo o Brasil, tá? Centenas de municípios. Então, hoje o CEMADEM está aí, né, se estabeleceu com a ajuda da militar, e está aí para prover serviços climáticos relevantes para a redução de risco de desastres, o RDD, considerando o monitoramento de condições geohidrometeorológicas. Né? Eu falei que não era só meteorologia, né? Tem
o que acontece quando essa água chega no chão, né? Então, e socioambientais também, que deflagram desastres hidrológicos, meteorológicos e geológicos. O trabalho no CEMADEM é um trabalho, a gente viu ali, de redução de risco de desastres, né? Mas o que é exatamente um desastre? Bom, o tempo todo, nós, e todos os animais, né, por sobrevivência, por instinto, a gente está fazendo gestão de risco. A gente precisa se manter vivo, é um instinto principal. E vivo e seguro, né, sem correr risco de danos que possam comprometer a nossa sobrevivência. Então, quando você vai, por exemplo, subir uma escada, como quando a gente subiu aqui, você está fazendo uma gestão de risco. Você está medindo, estimando o movimento que você tem que fazer com a perna, né? Não pode ser menos nem mais, senão você tropeça, pode cair e se machucar. É uma gestão de risco. Um tombo ali, num momento desse, que você está exposto para uma plateia, pode ser uma sensação de um desastre, né? Então, nessa escala pequena, quando a gente fala de grandes desastres, é uma gestão de risco o tempo todo. Tem um especialista numa sala de situação monitorando, ele está olhando quanto está chovendo, quem está lá embaixo dessa chuva que vai cair. Tem uma área vulnerável? Tem pessoas em situação de vulnerabilidade? Porque uma mesma chuva, dependendo de onde ela cai, pode não causar nada ou pode ser um grande estrago. Tá? 50 milímetros de chuva em muitas cidades do Brasil não é nada. Em Salvador, uma cidade bem vulnerável, acontecem alertas de nível alto, como a gente estava ontem, na cidade de Salvador, por causa de uma chuva que para cá não seria grande coisa. Tá? Agora, o desastre em si. Então, a gente faz a gestão de risco. Mas e o desastre? Um grande tornado como esse, parecido com o que a gente teve na última sexta-feira lá no Paraná, lá em Rio Bonito do Iguaçu, né? Aliás, esse aqui foi classificado como um F3. Parece cena dos Estados Unidos, né? Mas não é. Isso aqui foi aqui no Brasil. Está lá a data. Foi 24 de maio de 2005. Faz 20 anos. E foi no estado de São Paulo. Foi em Indaiatuba, esse tornado. Por sorte, ele aconteceu na zona rural. Né? No final, ele pega uma rede de transmissão de eletricidade, por isso a gente vê aquele flash. A gente consegue ver múltiplos vórtices, né? Pequenos tornadinhos girando em torno dele. Né? Era uma F3 a F4. Um fenômeno desse é um desastre? O fenômeno em si, não. É um processo da natureza, é um fenômeno da natureza. Agora, o impacto dele, sim, pode causar um desastre. Nesse caso, foi na zona rural. Alguns lugares não falam em vítimas, alguns lugares falam em 3 vítimas fatais. Tá? Se fosse dentro de uma área urbana, como foi semana passada no Paraná, teria feito aquele estrago que a gente viu semana passada. Isso aqui é um... Semana passada falava-se em tornado e também em ciclone, né? Um ciclone extratropical naquele caso. Esse aqui é um ciclone, é no Brasil, né? A gente está vendo ali o mapa. Aquela foto dele tem um olho no meio, aqui ele se formando, olha lá. Ele se forma e vai em direção a Santa Catarina, né? Com o olho no meio. Isso aqui foi um ciclone, mas não extratropical. Extratropical é quando você tem diferentes massas de ar. Esse não, ele era todo simétrico, todo uma mesma temperatura, então ele começou como extratropical e se tornou um ciclone tropical. Ciclones tropicais no Caribe, lá nos Estados Unidos, são chamados de furacões. Foi um furacão aqui no Brasil, em 2004, né? Também pouco, aqui 21 anos, né? Um ano antes daquele tornado lá. Então, grandes tornados e furacão acontecem no Brasil, né? Geralmente a gente tem a tendência de esquecer. E, bom, um furacão, ele é um desastre? Apenas o furacão, não. Mas se ele atingir uma área vulnerável, aí sim a gente teria um desastre. Bom, tivemos lá em São Sebastião, 2 anos atrás no Carnaval, um volume nunca antes observado no Brasil, um volume de chuva em 24 horas de quase 700 milímetros. Para vocês terem uma ideia, cada milímetro é 1 litro de água. Pega uma caixa de 1 metro por 1 metro, derrama 1 litro de água, vai formar uma lâmina de 1 milímetro. Então são quase 700 litros, cada litro tem 1 quilo. Quase 700 quilos de água, foi em 10 horas, na verdade, né, por metro quadrado. Né. Num relevo acidentado, essa água escoa e vai levando tudo pela frente. Né. Foi o que aconteceu lá.
Se essa chuva toda caísse em cima do mar, a chuva em si não é um desastre. O impacto dela, sim. Né? E aí, infelizmente, lá a gente teve 64 óbitos na Vila Saí, ali em São Sebastião. Tá? Então, aí aqui sim, aqui a gente tem um desastre. Tá? Bom, então a equação de risco, essa gestão de risco, ela leva em conta a ameaça e vulnerabilidade. A ameaça, no caso do exemplo que eu dei, seria escada. E vulnerabilidade seria a sua condição física para subir aquela escada. Uma pessoa com um físico mais jovem, né, com um físico com uma boa saúde, boa condição física, vai subir com tranquilidade. Uma pessoa de idade, com dificuldades para caminhar, é uma pessoa mais vulnerável. O risco dela se machucar com a mesma ameaça é muito maior. Então é isso que acontece na realidade. Tá? A ameaça na natureza pode ser uma chuva forte e a vulnerabilidade é quem está morando ali embaixo dessa chuva. Como é que essa comunidade, como é que essa cidade está preparada para receber aquela chuva? Aí a gente pode aumentar um pouco, expandir essa equação em 4 eixos, né? A questão do risco. Então, você vai ter que ter um sistema de alertas eficientes, né? E aqui está no artigo do Dr. Marchesini, lá do CEMADEM, mas é um sistema que é proposto pela Organização das Nações Unidas no escritório de redução de risco de desastres. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, estudar, pesquisar, entender a realidade. Quais são os processos da natureza que acontecem ali, que tipo de ocupação e uso do espaço existe naquele local. Aqui inclui a meteorologia, né, entender, prever os fenômenos, inclui mapear áreas de risco, né, a questão de vulnerabilidade. Depois, entendeu todo o problema? Vamos monitorar e observar o que está acontecendo. Né? Seja no céu, seja na terra. Né? As pessoas, as cidades estão crescendo em áreas de risco? Né? Ou não, as pessoas de área de risco estão saindo, estão sendo retiradas, então a vulnerabilidade diminui. Mas se as cidades crescem desordenadamente, essa vulnerabilidade aumenta. Alertou? Aí precisa ter educação e comunicação, precisa ter um mecanismo eficiente para esse alerta chegar rápido até as pessoas e as pessoas saberem o que fazer com essa informação. Não adianta só o alerta chegar, tá, vai cair o mundo, e agora o que eu faço? Fico aqui dentro, vou para o banheiro, subo no... Né? O que eu faço? Né? Vou para uma quadra aqui perto, vou para onde eu vou? Né? Então tem que ter essa educação bem feita, fundamental. E aí, no final, a capacidade de resposta, né? Como é que aquela comunidade, aquela área está preparada para responder na ocorrência de um desastre. Tá? Então, esses 4 eixos são fundamentais quando a gente está trabalhando com redução de risco de desastres. Bom, no Brasil, né, tem um mapeamento, um estudo, a doutora Regina Alvalá, que é a atual diretora do CEMADEM, fez um estudo em 2019, mapeando áreas de risco, são as em vermelho, ali em todo o Brasil. A gente tinha, então, mais de 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco no Brasil. É gente pra caramba, né? Cada 100 brasileiros, 4 estão expostos a desastres. Na região Nordeste, essa proporção é maior, 10. Tá? E desses, a gente tem quase 1 milhão de crianças e idosos, mais de 2 milhões de mulheres e de homens. Tá? Muitos sem esgotamento sanitário ou fossa séptica. Bom, então no CEMADEM a gente tem essa sala de monitoramento, talvez seja a sala de monitoramento, muito provável que seja, com o maior número de pessoas trabalhando, funcionários efetivos, servidores públicos, que estão ali já há 11 anos, né? E, então a gente consegue ter uma continuidade, um acúmulo de experiência e de conhecimento ao longo do tempo dessas pessoas que estão ali monitorando. Você tem 4 áreas de conhecimento. A gente tem meteorologia, hidrologia, para saber nos rios o que essa chuva vai causar, geologia, para saber no solo se essa chuva vai infiltrar e vai deslizar, e também profissionais da área de desastres, né, para entender da questão socioambiental, qual vai ser o impacto daquilo dali. Trabalham 24 horas por dia, são 50 profissionais. A maioria deles, não, a maioria não, todos são mestres, porque o concurso exigia mestrado, e mais da metade deles tem doutorado. Tá?
Então, quando vocês virem falar de alerta do CEMADEM, vocês sabem que é de uma equipe que está ali experiente e preparada. Claro, 100% ninguém é, né? Está todo mundo sujeito a erros, mas quanto mais bem preparada a equipe, menor a chance de erros. Aqui a gente tem um exemplo de um produto que está na nossa homepage, a página aqui o mapa de riscos. Vocês entram lá na homepage, diariamente vocês vão ver esse mapinha para o dia seguinte, que áreas do Brasil que estão com risco. Amarelo moderado, alto e muito alto, vermelho. Tá? Tem lá um mapinha com os... E aqui esse mapinha é dos alertas que estão vigentes no momento. Tá? Você clica lá no site e você vai ver. Não é esse aí, né? Não tem alerta agora no Rio Grande do Sul. Esse aqui é um exemplo, mas na página você vai acessar. Aí precisa observar, aí no caso tem um radar meteorológico, tá? Fica ali naquele domo, uma antena que fica girando lá em cima. O CEMADEM tem 9 radares meteorológicos, custaram 130 milhões e a gente gasta 10% disso por ano com manutenção deles. É caríssima a manutenção. Aqui tem a rede de radares e pluviômetros pelo Brasil. Temos pesquisa, aqui está o exemplo de secas, então a gente faz pesquisa de secas e com isso cobre o Brasil inteiro. Mas temos pesquisas em várias áreas, meteorologia, hidrologia, a parte de desastres, com a questão humana, interagimos muito com a defesa civil, tá? Tem projetos com a defesa civil. E educação, né? Eu deixei para o final aqui porque é uma parte bem importante e fundamental. A gente tem projetos com as escolas, várias escolas do Brasil, e a gente já teve exemplos. São Luís do Paraitinga, né, teve um desastre grande em 2010, a gente teve um trabalho com as escolas e eles aprendem a construir pluviômetro de garrafa PET. Né, então eles colocam lá no muro da escola, no muro de casa, e eles começam a ter uma percepção do risco, que antes eles não tinham. Começam a ver o quanto chove, né, eles começam a medir e fazem relação com o que acontece. Ah, choveu tanto, o riozinho aqui do lado subiu tanto. Então teve um evento, e eles aprenderam a se mobilizar. Né? Então, teve um evento em que atingiu certa quantidade de chuva, que a gente chama de limiar, e essas crianças correram para avisar outras pessoas. Né? E a chuva realmente foi grande, teve impactos, e esse aviso das crianças facilitou a mobilização para que o impacto dessa chuva fosse menor. Então, essas crianças já aprenderam desde pequenas, quando crescerem vão ter uma percepção de risco muito melhor. Aqui então a página do CEMADEM, convido os senhores a acessarem, tem os dados em tempo real de chuva, aquele mapa lá em cima, esse é de ontem, aqui eu falei de Salvador, né? Estava com alerta alto ontem por causa de chuva lá. E o mapa, tem gráficos também dos dados de chuva, tem pluviômetros lá ó, pelo Brasil afora. Tá? Então esse é o trabalho do CEMADEM, que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que está à disposição do país, dentro do Sistema Nacional. Recentemente a gente firmou um acordo de cooperação com a Marinha, então estamos à disposição para trabalharmos juntos na proteção e defesa da população, mitigando os impactos desses extremos e dos desastres naturais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Giovanni. Tenho certeza que a nossa força de resposta imediata aos desastres naturais já se posicionou dentro da equação. Como o senhor falou, a parceria tende só agora a se desenvolver. Muito obrigado. Seguindo a nossa programação, o nosso segundo panelista, o vice-almirante fuzileiro naval Góes, assessor especial militar para o ministro da Defesa. Senhor almirante, por gentileza, o tablado é vosso. Muito obrigado, bom dia, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande poder retornar ao CIASC, nosso Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, Centro de Ensino de Excelência da Marinha do Brasil. Aqui se preparam e se capacitam os combatentes anfíbios, homens e mulheres do mar. Nós vamos, no dia de hoje, trabalhar sobre as respostas a desastres, considerando a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Eu agradeço o convite do nosso comandante-geral, comandante do CTDD-CFN, por estar dividindo esse tablado com amigos, nobres palestrantes. E esse evento climático no Rio Grande do Sul, para eu poder adentrar, propriamente dito, no tema, eu precisarei fazer
algumas contextualizações relativas a conceitos já consolidados da Marinha do Brasil, que nos são muito familiares, mas também importantes para que a gente possa trazer os nossos jovens acadêmicos, graduandos, graduados, na nossa realidade de Brasil e de Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um conceito político-estratégico desenvolvido pela Marinha do Brasil há 20 anos, que traz uma união das vertentes socioambiental, econômica e, particularmente, científica e relacionada também à soberania do Brasil. Quando nós trabalhamos com o mar, nós vemos a nossa vocação marítima. Nós entendemos a importância do mar para o Brasil. O Brasil foi descoberto pelo mar, nós nos defendemos das ameaças vindas do mar e consolidamos a nossa independência pelo mar. Então, a Marinha é uma força dissuasória, estratégica para o Brasil e importante que tenhamos uma Marinha crível, com poder naval moderna e aprestada. Quando nós tratamos do assunto Amazônia Azul, nós vemos alguns números que nos são importantes. Observem o tamanho da Amazônia Azul. 5,7 quilômetros. Temos uma costa de mais de 8.000 quilômetros. 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Se nós considerarmos um Brasil continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais da metade desses números pertencentes à Amazônia Azul. Reservas do pré-sal. Escoamento de 95% do comércio marítimo. Temos que ter atenção às nossas águas jurisdicionais. E isso faz com que tenhamos a necessidade de uma marinha forte. A missão da Marinha: preparar e empregar o poder naval a fim de contribuir para a defesa da pátria. Essa é um dos nossos propósitos da atividade precípua, a defesa da pátria. As atribuições subsidiárias previstas em lei também fazem parte da missão da Marinha. Apoio à defesa civil é uma das atribuições subsidiárias da Marinha. Garantia da lei e da ordem, garantia dos poderes constitucionais e o apoio à política externa envolvem a dimensão da missão constitucional da Marinha. Quando nós tratamos os nossos meios navais, conjugado anfíbio este, responsável por cumprir uma série de atividades, entre elas as benignas, mas também somos capacitados a cumprir operações de guerra naval, ações de guerra naval e também do uso limitado da força, utilizando as capacidades do poder naval, de mobilidade, flexibilidade, versatilidade e permanência, nas condições do Corpo de Fuzileiros Navais de pronto emprego, capacidade expedicionária e anfíbia. Aqui nós vemos alguns exemplos dessas atividades. Quando nós nos relacionamos às atividades benignas, tratamos da assistência humanitária e o apoio à defesa civil, também relacionamos as nossas operações de paz com o emprego limitado da força. Dentro da política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa, a Marinha está inserida com essas capacidades e também com essas possibilidades de projeção de poder. Os fuzileiros navais em condições permanentes de pronto emprego, também realizando operações de guerra naval, defesa de ilhas oceânicas e trabalhamos particularmente para o tema de hoje nas operações humanitárias. A ênfase na estratégia naval são as ações anfíbias, ribeirinhas, ações no litoral e de proteção. A nossa vocação anfíbia e expedicionária por excelência. Daí a nossa essência, uma força estratégica de pronto emprego de caráter anfíbio. Nosso efetivo autorizado, 17.237 homens e mulheres que são profissionais voluntários, todos aprovados por concurso público. E aqui nós vemos
uma fotografia de um grupamento operativo de fuzileiros navais. Aquele tempo de resposta corresponde ao efetivo que será alocado para o componente quando recebe a sua missão e vai tratar de se preparar, já está pronto. Tropa de pronto emprego. Um preparo é contínuo. As nossas ações, elas precisam ser planejadas e os nossos militares preparados continuamente. Nós vemos aqui as linhas de pesquisas que são trabalhadas aqui no CIASC, uma delas direcionada à gestão de emergência e desastres naturais. Nós vemos as nossas inovações tecnológicas, um simulador virtual de estado de estudo topotático do terreno. Temos aqui as projeções, por exemplo, de um município pós-inundação. E esses meios que utilizamos, como o Scan-Eagle, lançado do Atlântico, para poder fazer reconhecimento de áreas inundadas no Rio Grande do Sul. Temos, muito em breve, a ativação de um esquadrão de drones dentro das nossas inovações tecnológicas para a manutenção do nosso pronto emprego. Mas quem são esses homens e mulheres do mar? Quem são esses vibrantes guerreiros que nos acompanham, que estão preparados para serem acionados a qualquer tempo e a qualquer lugar? Os seus valores essenciais de honra, competência, determinação e profissionalismo, capazes de realizar ações como um desembarque de um navio docas, ações de salto livre operacional, possibilidades anfíbias, realizando movimentos navio para terra. Esses mesmos carros lagartos anfíbios que realizam as ações de um desembarque anfíbio com fuzileiros navais embarcados em uma área, por exemplo, como o Espírito Santo, permitem essa continuidade dos nossos adestramentos. Ações essas que projetam o poder sobre terra. Ações essas que permitem, fruto de um adestramento contínuo e permanente, estar sempre prontos ao sermos acionados. E esse mesmo plano foi empregado no Rio Grande do Sul, nas operações humanitárias de apoio àquela população. O blindado anfíbio da Marinha tem capacidade para levar 22 militares em segurança em lugares onde as embarcações não conseguem chegar. Esse veículo aqui pode navegar por pontos onde os militares não sabem o que tem no fundo. Como ele é muito pesado, ele vai abrindo caminho pela frente. Essas áreas são as áreas dobradas no Rio Grande do Sul, recorrência nacional de chuvas que caíram a partir do mês de maio do ano passado. Os carros lagartos foram essenciais no cumprimento das diversas tarefas que nos foram alocadas. Aqui nós vemos um histórico das chuvas no Rio Grande do Sul, de maneira que a gente tenha a possibilidade de dimensionar o nível e a gravidade da enchente. O parâmetro inicial como grande enchente foi em 1941, em que o nível da água chegou a 4,76 metros, ascendendo em alguns momentos ou descendendo. Percebeu-se que essas chuvas trariam algumas situações decorrentes naquela região. Foi construído um muro na década de 70 para impedir que essas águas ultrapassassem os níveis possíveis medidos pela histórica enchente de 41, mas que, em 2024, alcançando um nível maior ainda, de 5,33 metros, inundou a região metropolitana do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aqui uma cinemática das ações, as fortes chuvas que caíram a partir do final do mês de abril. Os nossos fuzileiros navais do 5º Batalhão foram acionados em uma operação de emergência naquela área, uma evolução do planejamento e o estabelecimento da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa secretaria, juntamente
com o Ministério da Defesa, vários ministérios envolvidos estavam atendendo uma série de demandas em razão do número de pessoas que foram afetadas. 2,1 milhões de pessoas afetadas, quase 700 mil pessoas fora de suas residências. Temos militares aqui presentes no auditório que participaram ativamente da Operação Taquari, estiveram desde os primeiros momentos em que houve o acionamento do grupamento operativo em apoio à Defesa Civil, deslocaram-se para aquela região de sinistro. Então, observem o número de pontos sem energia, sem água, uma área que nós observamos nessa fotografia ainda não inundada e a fotografia ao lado com toda a extensão da enchente. Vários municípios em estado de calamidade e emergência. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 469 atingidos direto ou indiretamente pelas chuvas. Essa fotografia ela é muito emblemática, porque é a mesma localização, mas em momentos distintos. Nós vemos aqui a fotografia do aeroporto Salgado Filho, um lado inundado e o outro lado sem estar com a enchente. Aqui a parte do subsolo do aeroporto, as ruas adjacentes ao aeroporto, do centro histórico de Porto Alegre. Vemos as áreas de embarque submersas, vários aviões submersos. E aqui a gente vê as imagens dessa tragédia. Eu nasci e me criei aqui, estou com 62 anos, eu nunca vi uma coisa. A bolinha aqui, ó, eu estou segurando bem. Força das águas e dos deslizamentos de terra inimagináveis, a capacidade de causar destruição. E aqui a gente percebe como afeta a economia de um estado. 62% do PIB estadual com uma situação crítica. Vários municípios e as regiões mais afetadas, aquelas próximas às áreas próximas ao Guaíba, Vale do Sino, Taquari, região metropolitana de Porto Alegre, muito atingida em razão dessas chuvas. E aqui a gente vai observar algumas imagens dos nossos militares, também em apoio à Defesa Civil e trabalhando em conjunto com a Secretaria Extraordinária da Reconstrução. Na parte mais afetada, a presença dos militares, civis, voluntários, várias ações feitas pelo governo federal, em coordenação com o governo estadual e os governos municipais. Poderia passar, por favor? Estruturas críticas afetadas. Vimos o aeroporto Salgado Filho, aeroporto internacional, diques, barragens, rompimento de barragens. A água que ultrapassou aquele muro de contenção, ela não tinha como retornar. Então, houve necessidade do acionamento de bombas de drenagem ininterruptamente sendo colocadas em determinadas áreas para que as águas retornassem. Os nossos fuzileiros navais tiveram um grande desafio, juntamente com as outras forças auxiliares e também intergovernamentais. Vejam o número de pessoas desabrigadas, vivendo em abrigos. E nessas áreas onde as ações humanitárias elas ocorrem, há a necessidade de tropa profissional especializada, como os fuzileiros navais, para tratar de assuntos relacionados ao apoio à defesa civil, às ações humanitárias, mas também de segurança. Saques foram realizados, ações naquelas casas inundadas e que não poderiam ter pessoas. Durante a noite, nós observávamos a necessidade de um patrulhamento, uma ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil
do Rio Grande do Sul, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, ações, todas essas ações trabalhadas em mesas cujas as iniciativas e as ações precisavam ser bem deliberadas, resolutivas, as estruturas críticas precisavam ser recompostas para poder manter o funcionamento normal, e as ações de segurança em apoio à Brigada Militar, que também teve as suas áreas, como a da Marinha, a Capitania e a Agência, inundadas pelas chuvas em Porto Alegre. Então, foram ações integradas para poder trabalharmos em prol daquela população atingida. Aqui nós vemos fuzileiros navais do grupamento operativo fazendo a desobstrução de vias com os seus equipamentos, em coordenação com as secretarias relativas àquela ação. O número de agências que estavam envolvidas nessa missão era gigante. Vejam, governo federal, aqui as 3 forças, temos ações do Rio Grande do Sul, dos municípios, então um trabalho interagência integrado. E aqui uma fotografia muito representativa do nosso grupamento operativo de fuzileiros navais em apoio à defesa civil. Esses meios, eles foram por terra e também chegaram pelo mar. Mas vemos aqui a disposição dos nossos meios. Imaginem a logística para se trazer todos esses meios do Rio de Janeiro, movimentados para apoiar aquela população, sem nos descuidarmos das outras atribuições subsidiárias que pertencem à Marinha. Então, não era um fato isolado somente que estava sendo atacado, mas também todas as outras responsabilidades que o Corpo de Fuzileiros Navais tem. Aqui vemos os números de navios que foram empregados, donativos, toneladas de donativos foram distribuídos, era uma das tarefas do grupamento operativo, fazer essa distribuição, fazer essa separação para que chegasse a essas famílias atingidas, número de embarcações, viaturas, helicópteros. Então, houve um empenho muito grande da Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais, para poder enfrentar essa crise. Por isso que foi da pronta resposta à reconstrução. Aqui vemos mais ações da Operação Taquari, nossos militares no NAM Atlântico, preparando para poder fazer as ações em terra. Tivemos a necessidade de realizar vários voos de reconhecimento, muitas áreas não se alcançavam, se não fosse por meio de embarcações. Os voos de reconhecimento também eram executados. O Scan Eagle também nos permitia alcançarmos algumas áreas inundadas para que a gente pudesse traçar as ações decorrentes. Um elo fundamental entre o governo federal e as Forças Armadas, Marinha do Brasil, para poder fazer a facilitação da entrega de donativos, e, mais uma vez, o nosso carro Lagarto Anfíbio foi essencial para alcançarmos algumas áreas que não eram possíveis por meio de viaturas. Hospitais de campanha foram estabelecidos. Inicialmente, nós estabelecemos em Guaíba, depois transferimos o Hospital de Campanha da Marinha para Rio Grande. Fizemos várias operações de resgate com os nossos carros Lagartas, viaturas motorizadas, blindados, dentro daquelas distribuições de donativos. E aqui é a imagem emblemática que fica das operações do Rio Grande do Sul, em razão das capacidades do nosso carro Lagarta e a possibilidade de apoio àquela população. Fechando aqui com as minhas considerações finais, Corpo de Fuzileiros Navais, uma tropa voluntária, de profissionais altamente capacitada para as ações humanitárias, também de apoio à defesa civil, conhecimento consolidado de muitas décadas e uma força de resposta imediata a desastres ambientais da Marinha do Brasil. Temos, recentemente, um protocolo de intenções assinado com o BNDES, CEMADEM e Marinha do Brasil, que atribui, nesse protocolo, as ações que a Marinha do Brasil e o CFN devem cumprir para o atendimento desse protocolo. Então, ela estabelece o Corpo de Fuzileiros Navais como força de resposta, força que estará à frente dos desastres naturais, tratando de proteger e servir a sociedade brasileira. Aqui uma reportagem que foi feita
também recente. Na semana passada, o nosso NAM Atlântico, capitânia da esquadra, se encontra em Belém, na COP30. A assinatura desse protocolo foi feita no NAM Atlântico, um grande centro de coordenação e controle que a Marinha dispôs para a realização dessa operação COP30, mas também empregado em várias operações, como Abrigo pelo Mar em São Sebastião. Mas recentemente, esse navio não virou notícia por motivos de segurança ou defesa. Em tempos em que eventos climáticos cada vez mais deixam para trás cenários de guerra, ele virou uma ferramenta de socorro. Levou para o Rio Grande do Sul, no ano passado, homens, carros, blindados e comida. Foi usado também no socorro na tragédia de São Sebastião, no litoral de São Paulo, em 2023. Esse é o maior navio de guerra da América Latina. Carregá-lo com carros, helicópteros e equipamentos pode levar 1 dia e meio até 2. E ainda tem o tempo de movimentar um gigante desses até o local de uma tragédia. Mas esse tipo de operação da Marinha pode ganhar ainda mais agilidade no futuro próximo. Daí a importância de nós mantermos uma previsibilidade orçamentária, investimentos constantes na Força Naval. A Marinha segue a sua navegação, protegendo nossa gente, cuidando da nossa gente e protegendo as nossas riquezas. No Corpo de Fuzileiros Navais, como força de resposta integrada às desafios ambientais, e a sua condição de emprego, capacidade expedicionária por excelência e vocação anfíbia. Ad sumos, muito obrigado. Obrigado, Almirante Góes. Certamente a experiência de Taquari, para todos aqueles que se envolveram, especialmente em todos os níveis de operações e interagências, certamente foi transformador de vidas e, conforme agora na apresentação final a Marinha do Brasil faz, na prática, a apresentação de como protege nossas riquezas e cuida da nossa gente. Mais uma vez, muito obrigado. E então eu passo a palavra aqui ao nosso terceiro panelista, aqui o vice-almirante Fuzileiro Naval Guimarães, nosso comandante do pessoal de Fuzileiros Navais. Almirante, gentileza, o tablado é vosso. Posso dizer que é uma grande satisfação nós podermos estar aqui compartilhando, nesse momento de uma grande oportunidade, o debate sobre um assunto que nos é tão caro. Temos uma grande satisfação em perceber a presença de vários interessados nos assuntos, envolvidos nos assuntos, com distintos representantes presentes aqui, como nós temos o senhor ministro José Sola, doutora Chiara, coronel Hussein, senhora Bruna também presente, parceiros que entendem a importância de discutirmos os assuntos, aprimorarmos, olharmos criticamente, vermos com humildade e com vontade de acertar todas as oportunidades de desenvolvimento dessa área que, lamentavelmente, uma atividade que vem se mostrando com uma frequência cada vez maior, com intensidades maiores e gerando, naturalmente, um maior envolvimento nosso. É motivo de grande alegria também ver aqui que nós temos não só docente, mas a academia como um todo, os alunos, especialmente da área de relações internacionais, né, que, embora não possa ser muito intuitivo, tem uma ligação entre diplomacia e defesa, que não tem a menor dúvida de que elas são inseparáveis, e provocar a aproximação dessa academia com essa atividade é fundamental para que todos possam conhecer o que nós fazemos, como somos, quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas limitações e pensarmos juntos, brasileiros juntos, pensando como levar melhores soluções para o nosso povo. Satisfação também, nós já vemos aqui a força de reação imediata presente, os senhores vão ver aqui, vão se ver, talvez, alguns,
mas nós temos aqui lideranças em diferentes níveis do nosso Corpo de Fuzileiros Navais, e a troca de experiência, a passagem do conhecimento, o que um viveu e o outro não teve oportunidade de observar, isso também gera aí uma otimização na assimilação do conhecimento profissional para a nossa instituição. Então, é de fato motivo de uma grande alegria poder estar abordando esse assunto, aqui compartilhando as experiências que tive, numa perspectiva de emprego, tem um nível muito mais próximo do operacional do que as considerações em outro nível político ou estratégico. Então, vou tentar trazer isso, porque eu acho que é objeto também de um interesse, talvez, daquele nível dos quais, especialmente a academia, esteja mais distante e possa ter maior curiosidade em relação ao que vai estar sendo apresentado. Só querendo... Ontem, e isso é muito bom, a característica do seminário, porque de diferentes palestras nós fazemos algumas conexões e percebemos que por diferentes contribuições nós chegamos a algumas conclusões, né? Então, ontem foi apresentado uma longa linha do tempo pelos primeiros desastres que aconteceram já há muito tempo e os intervalos alongados, e o que eu quis demonstrar aqui nessa imagem é que desde 2021, todo ano nós temos tido pelo menos um emprego da Marinha em situações nessas condições. Tivemos em novembro de 2021, e curiosamente, nós estávamos realizando um exercício no litoral do Espírito Santo, quando ocorreram essas fortes chuvas no sul da Bahia, e cogitou-se que aquela força que estava ali realizando um outro exercício na região de Marataízes fosse deslocado para essa área no sul da Bahia, perto de Teixeira de Freitas, perto de Ilhéus. Foi decidido, na verdade, que com o efetivo que está posicionado em Salvador, ia prestar o socorro à população, àquelas cidades. Uma outra situação de emprego já mencionada é o caso de São Sebastião, que já foi falado aqui em diversas oportunidades, mas aqui eu gostaria de fazer um convite a todos a que olhassem que quando nós pensamos nessas situações de desastre, quando nós fazemos transferência, o carregamento, o transporte de determinados donativos, seja água, seja alimentos, seja qualquer outro tipo de material, quando nós pensamos em termos de aeronave, isso é exclusivamente um meio de transporte. Quando nós vemos um movimento rodoviário, é exclusivamente um meio de transporte. Mas que o sentimento, a percepção de todos aqui, que quando verem um navio semelhante ali a um Atlântico, ele não é exclusivamente, não é unicamente um meio de transporte. É, na verdade, uma solução operacional, é uma base flutuante, com capacidade de comando e controle, com capacidade de produção de água, com oficinas, com capacidade de conduzir operações aéreas. Então, é um recurso muito valioso que o Estado dispõe para fazer face a essas diversas situações. Então, todos têm esse poder de carregar, de transportar, mas essa é uma solução para o período do socorro ao desastre, muito diferenciado desses outros dois meios que eu mencionei anteriormente. Tivemos também a Operação Taquari, da qual o Almirante Góes acabou de explorar e detalhar muito mais da situação de emprego. Temos, na situação do Pantanal, também alguma outra situação que tem uma frequência e tem uma ocorrência crescente, que são os combates aos incêndios, seja a Marinha apoiando no combate a partir do ar, a partir dos seus navios, ou fazendo o transporte de brigadistas, inclusive empregando os seus próprios brigadistas, que têm capacitação especial no nosso 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, sediado em Ladário. Mas eu, especificamente, eu estarei falando da experiência do Corpo de Fuzileiros Navais na ajuda humanitária que foi prestada justamente na cidade de Petrópolis, que foi até mencionado aqui. O caso que foi apresentado é de 2011, eu vou
fazer uma menção a essa participação do Corpo de Fuzileiros Navais no ano de 2022 e vou tentar compartilhar esse conhecimento, cobrindo, na verdade, pode avançar aí o slide. Os principais aspectos do desastre que têm algumas peculiaridades, nem todas as situações de fortes chuvas apresentam o mesmo comportamento, né? Os efeitos não são exatamente iguais. Alguns marcos da prontidão operativa, da experiência em que nós tivemos e as principais capacidades e meios e atividades que foram desenvolvidas. Bem, infelizmente a região serrana, ela já é tradicionalmente uma região castigada aqui no Rio de Janeiro. Tivemos um grande episódio que afetou as maiores cidades mais próximas aqui do Rio, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, com aqueles números ali de mortos. Na verdade, dá para perceber que a população ela fica fortemente impactada e arrasta aquilo, né? Se for em Teresópolis, em Friburgo, por exemplo, não adianta falar aquelas grandes chuvas. As pessoas locais vão falar, qual chuva? A da tragédia? Então, a chuva do ano de 2011 é a chuva da tragédia, onde muitas pessoas perderam não só seu patrimônio, as suas coisas, mas os seus entes queridos, suas famílias. Para o caso de Petrópolis, ela em particular, nós também tem ali uma situação de muita tristeza, né? Onde tem um histórico de um grande número de mortos já em 1988, depois de 2011 não foi tão afetada ali quanto as cidades vizinhas, mas em 2022, 231 mortos. E é curioso que, em termos de impacto na cidade da área afetada, a tragédia, né, as chuvas do Rio Grande do Sul, tiveram um alcance muito maior do que o episódio que houve em Petrópolis. No entanto, o número de mortos nas consultas que eu fiz em fonte aberta trazem um número de mortos bem superior, na verdade, em Petrópolis em relação ao Rio Grande do Sul. Em termos de quantidade de pontos de deslizamento, é um número muito alto, especialmente quando nós temos a ocupação irregular das encostas, que na verdade são massas ali de terra, às vezes de 1 metro, 1,5 metros, e com o peso da chuva não se suporta e tem os grandes deslizamentos. Conforme o doutor Giovanni tinha falado, nós temos ali o exemplo, né, de um volume considerável de chuva, num intervalo de 24 horas, que foi nesse episódio lá de 2012, e a experiência que teve agora em 2022. Esses são alguns dados do desastre, desses indicadores de óbitos, resgate de vida, com vida, desabrigados, desaparecidos. Quero dar um maior destaque aqui à questão dos resgates com vida. O número de resgates com vida, desde as primeiras 24 horas, ele se manteve inalterado até o nosso 15º dia lá na missão. Então, isso mostra uma característica de que não tem ali um aumento de nível de águas, pessoas sendo isoladas e depois viaturas ou embarcações chegando para poder socorrer essas pessoas. Na verdade, são situações de deslizamento e que vão avançando sobre as casas, derrubando as casas, onde praticamente o número das pessoas atingidas a gente não tem boas notícias posteriormente com encontrar pessoas com vidas, salvo aquelas que conseguiram se distanciar desses locais. Aqui o aspecto geral da cidade de Petrópolis, lá no lado esquerdo, na direção ali para cima, balizando a direção de Juiz de Fora, na 040, a parte de baixo a direção do Rio de Janeiro. A área mais afetada foi justamente essa aqui, do canto inferior direito, e todas as áreas de comunidade
e por isso os reflexos, os números foram tão elevados. O perfil é esse. Esse aqui é o Morro da Oficina, foi o local onde foram encontradas a maior quantidade de pessoas vitimadas, né, de corpos ali no meio do deslizamento. Logo aqui, muito próximo, esse aqui, na verdade, esse telhado ali da esquerda, é o telhado de uma escola municipal que, infelizmente, foi um ponto de convergência para tudo que envolvia a questão. Socorristas foram para ali, famílias desabrigadas foram para ali, os donativos foram para ali, e isso, na verdade, colapsou o trânsito na cidade, prejudicando, inclusive, prestar socorro no tempo devido a todas aquelas pessoas feridas que estavam precisando de tratamento. E isso aí, na verdade, o acidente, o desastre, né, o fenômeno natural, pega, na verdade, toda aquela coletividade de autoridade em perplexidade e depois as coisas vão melhorando, vão se rearranjando, os pontos de coleta de donativos ficaram para fora da cidade, houve maior distribuição e aí realmente a situação vai melhorando em termos de circulação na cidade e os serviços serem prestados em melhores condições. Aqui, uma outra evidência aí das perdas, né? Todo o patrimônio, mesmo casas humildes, o transtorno na cidade, tudo destroçado. Isso aí, cenas também do Morro da Oficina. E agora alguns marcos da prontidão operativa. Então, nós tivemos, na verdade, essas grandes chuvas ocorrendo na tarde do dia 15 de fevereiro de 22, já no final da tarde, entrando na noite, percebia-se, pelo que estava sendo divulgado pela imprensa, de que era um evento de maiores proporções, com maiores consequências, e cujas reações do poder público precisavam ser diferenciadas. A decisão, no âmbito da Marinha, acontece dessa noite, no meio dessa madrugada. Já no dia seguinte, às 10h40, tem a chegada de um destacamento avançado, indo para essa região, e independente ainda da ativação de um grupamento operativo que aconteceu ali ao meio-dia. Mas eu digo que essa decisão ela é fundamental. O não perder tempo é decisivo para que as respostas sejam de qualidade e que a nossa relevância do pessoal que nós temos, do material que nós temos, ela é tão maior quanto mais rápido nós chegamos nesses locais. E aí, no dia seguinte, às 5h45, sai o comboio levando todos os materiais que nós tínhamos, mas principalmente o hospital de campanha, que na parte da tarde também já entra em funcionamento, ainda que ali não numa situação total, mas vários serviços, vários atendimentos já em andamento. E aí, destaco alguns aspectos que eu julgo que concorreram para essa boa resposta em termos de rapidez, a velocidade. O primeiro é já ter a previsão de normas sobre o que deve ser levado, como devem ser as equipes, o que tem que seguir para aquela região. Então, não há debate, não há pensamento, não há dilemas sobre o que eu devo levar. A existência de um pacote básico, isso é a melhor resposta para ganhar rapidez. E ter a rapidez é a maior virtude para esse momento. Se tiver ali um item especificamente, o ótimo, nesse caso, atrapalha muito o bom em ser atingido. Então, isso aqui é fundamental. Conforme não tem dúvida sobre quais medicamentos, que material de saúde tem que ser levado. Tudo isso já é previsto. Tem um estoque de saúde de reação primária. Essa operação, embora fale-se muito de fuzileiros navais, ela, na verdade, ela contou com uma grande mobilização de vários setores da Marinha, né? A Marinha, ela se empenhou fortemente com o Corpo de Fuzileiros Navais, com o setor de saúde da Marinha, tanto na unidade médica expedicionária, quanto da equipe de pronto atendimento, o Centro de Medicina Operativa, e são todas capacidades muito apropriadas para esse local.
Ali são instalações sumárias, nós vamos ter a oportunidade de ver exatamente qual é a virtude desses itens, desses equipamentos que nós dispomos e do benefício que ela traz. Além disso, quando nós estávamos naquele planejamento, em novembro do ano anterior, e teve a possibilidade de atuarmos no sul da Bahia, ali já houve um refinamento no planejamento que também contribuiu para uma rapidez nesse acionamento. Além disso, os frequentes acionamentos da nossa força de emprego rápido, às vezes incomoda, mas exercício novamente, mas vai ter que reunir, vou ter que tirar o material, verificar. Exatamente essa formatura que está aqui do lado de fora, apesar de ser trabalhoso, apesar de ser cansativo, isso vai dando cacuete para que nós possamos ter rapidez nesses momentos de acionamento. É o preço do preparo, é o preço da providência. E a questão do deslocamento rápido, de ter o reconhecimento, né? O comandante Glaucio saiu numa situação avançada, eram os olhos da nossa força avançada, se podemos assim dizer, e de lá ele já estava dizendo exatamente qual era o quadro todo, o que tinha de pontos a favor, o que nós tínhamos que evitar, o que nós tínhamos que levar. O efetivo nosso foi de 235 militares, 16 dias de operação. Isso não tem uma base doutrinária e também não é rígido, não é específico, tão preciso. Olha, até o 8º dia nós cumprimos essa atividade, mas, de um modo geral, essas são as nossas prioridades de trabalho no período. Primeiro, salvar vidas. E aí nota-se que há um determinado momento que essa tarefa, essa prioridade, ela se acomoda. Passado isso, é fazer o controle e a contenção de danos, não deixar determinadas situações se agravarem. Passamos depois a buscar o restabelecimento de serviços e garantir a melhor circulação na cidade, nas regiões afetadas. E a reconstrução, trabalhar inclusive até com algumas ações com benefício psicossocial para a retomada da rotina daquela cidade. Alguns aspectos positivos, digo que foi essa rápida tomada de decisão pelo Comando da Marinha sobre como participar, a unidade de esforços para que todos esses setores dessem uma resposta ali imediata, os focos do reconhecimento foi muito orientado para essas 3 demandas, elementos da logística que nós teríamos que estar chegando, necessidades de engenharia e a grande demanda da população da cidade, que era como os nossos recursos de saúde poderiam ser aplicados e colocados à disposição. E tem um outro ponto que eu gostaria de mencionar também, é que nós sempre somos empregados na estrutura de grupamentos operativos, né? Hoje já temos um nome, já é um aperfeiçoamento, um desenvolvimento aí da nossa concepção de emprego, essa força de reação imediata, ela já está mais sofisticada, mas o nosso grupamento operativo, ele, na verdade, ele já tem uma situação muito flexível e que facilita muito o exercício do comando. Nós, nessa operação, estamos ali com 230, mas uma mesma estrutura pode contar com 400, com 800, com 1.000 militares. Então, em termos de flexibilidade, há uma contribuição muito grande, não há novidades na forma de operar, na forma de se estruturar, e bem como, dependendo de cada demanda, nós podemos dar ênfase, né, com os meios que nós dispomos. Colocar muito mais embarcações, colocar muito mais apoio de saúde, colocar muito mais recursos de engenharia. Todo esse dispositivo que nós temos formado aqui à frente do auditório, ele pode ser ajustável, ampliado em determinadas capacidades de acordo com a demanda que vai surgir. Ficou também como uma lição aprendida, né? A questão do relacionamento num ambiente desse, da estrutura de relacionamento de assuntos civis. Tem uma forte demanda, são estabelecidos gabinetes de crise, esse diálogo, o fluxo de informações ali é muito grande e deve ser explorado e o grupamento, aquela força que vai para esses locais, já deve estar com o dimensionamento devido, porque sabe que essa demanda chegará numa dose muito maior do que para outras atividades, como, por exemplo,
Nós levamos também uma assessoria jurídica, mas praticamente não foi demandada em nada, e nós fomos ali, na verdade, redimensionando essas nossas sessões do Estado-Maior. Sobre as principais capacidades, meios e atividades desenvolvidas. Então, nós tivemos, na verdade, nessa marcante figura, né, que é um ponto turístico aí de Petrópolis, do Hotel Quitandim, nós terminamos ali constituindo, colocando uma base de operações aéreas, que foi fundamental para várias atividades que estavam ali em curso, permitiu a realização de reconhecimentos, permitiu, se necessário fosse, a realização de evacuação aeromédica, e para um ponto muito específico, né, que já era um quadro caótico, né, de um ambiente ali onde toda a infraestrutura já estava comprometida. Mas o que garante também a cidade ali, onde tem um terreno muito movimentado, a garantia da continuidade das comunicações, são várias estações de telefonia que tem nos pontos dominantes dessa serra em torno da cidade. E aí o que estava acontecendo? Em muitas das estradas que chegam a essas estações de telefonia, elas também estavam obstruídas, tinha ameaça de interrupção no funcionamento dessas estações de telefonia e foi necessário o transporte de geradores, que só poderia chegar por aeronaves, por helicópteros. E a Marinha teve a oportunidade de fazer essas contribuições para que a comunicação não parasse durante esse período de tanta exigência para o socorro. Além disso, foi estabelecido o controle de espaço aéreo, porque na experiência lá de 2011, um evento, né, que ocorre também é um congestionamento de aeronaves com a tentativa de, com a boa intenção de socorrer. Só que, na verdade, de forma desordenada, acontece aquela mesma situação da escola municipal, onde todos foram para ali. E aí as pessoas simplesmente não circulavam, e todos com uma necessidade imensa, né, de poder contar com a fluidez de tudo, desde os feridos até a água, para atender aí a população. E esse é o nosso hospital de campanha, né, que tem um valor imenso, tem uma característica, uma apresentação aparentemente simples, mas, na verdade, tudo aqui tem uma razão muito específica. Então, ele pode ser desmontado, montado, pode assumir diferentes configurações de acordo com o espaço que foi disponibilizado, e ele tem uma estrutura onde tem um processamento muito semelhante de um hospital. Acontece ali a chegada do ferido, da pessoa que está precisando do atendimento. Como nós podemos ver, pode ser naquela ambulância operativa da Marinha, mas muitos lá foram levados pela ambulância do SAMU, que já sabia que aquela era a melhor instalação hospitalar que a cidade dispunha naquele momento, apesar de estar ali em barracas, mas era o melhor ponto. Então, passa por uma triagem, uma área de espera, e tem todo aqui uma sequência para estabilização. A agência, a Secretaria de Saúde local, na verdade, ela criou um canal de regulação de baixados. Ela dizia exatamente para onde esses atendidos deveriam ser removidos para diferentes hospitais. Então, é uma articulação que acontece ali em curto tempo e em condições em que exigem rápida adaptação, rápida coordenação. A quantidade de profissionais de saúde que nós tivemos foi na casa ali dos 80, dos 90 profissionais de saúde. E essa é a região afetada. Nós saímos daquela área vermelha, nos posicionamos a cerca ali de 3 quilômetros dessa área que sofreu um grande impacto, mas isso é o suficiente para garantir um fluxo com uma boa velocidade, ali justamente para nós conduzirmos a cadeia de evacuação desses tantos civis que estavam conosco, sendo atendidos pela Marinha. Esse é o total de atendimentos, todo tipo de atendimento, desde odontológico até assistência médica, parte de pediatria também sendo atendida, algumas escoriações típicas de quem foi afetado diretamente ali pelo desastre, umas outras pessoas já com mais debilidade, mas sendo atendidas ali.
Esse é o perfil nosso de atendimento. Nós tivemos ali, os primeiros dias, um número baixo, é o tempo da população tomar conhecimento que existe aquela instalação de saúde e quais são as capacidades, o que elas podem encontrar. Depois, um aumento significativo, mas principalmente, além das quantidades, a natureza dos atendimentos tem um perfil típico de um posto de saúde avançado, realmente ali fazendo atendimento de pessoas que foram diretamente afetadas. A partir de um determinado ponto, muda-se o perfil, percebe-se a mudança no perfil do atendimento, e aquele hospital que é para uma situação emergencial, os profissionais de saúde já começam a perceber que aquilo tipicamente passa a ganhar as características de um atendimento ambulatorial, que não é a finalidade do nosso deslocamento para lá. Ali nós trouxemos várias lições aprendidas dessas duas situações, de uma situação de emprego em 2010 no Chile, 2011 também nas enchentes de Nova Friburgo. Temos oportunidades aí algumas oportunidades de melhoria, de aprimoramento em termos de colocar também nessa instalação médica um laboratório clínico para pequenos exames, mas que se mostram necessários. Na parte de engenharia, fundamental, as principais vias da cidade ficam justamente na parte baixa, ao lado de rios, e as alternativas são algumas vias secundárias que não são do fluxo do dia a dia. E as nossas unidades, elas terminam entrando justamente construindo, abrindo caminhos para que a cidade retome aí a sua rotina normal. Então temos pá carregadeiras, motosserras, aquelas maquitas para corte de aço, bobcat, né, melhor para determinados, que é um tratorzinho ali menor, com muita contribuição. Pode passar aí. Fechamento da estrada da 040, na força de reação imediata, de resposta imediata, nós vimos ali que nós temos vários fuzileiros navais que estão armados, estão com o fuzil, né? E isso pode sugerir uma pergunta, mas a questão lá que nós estamos apoiando, basicamente são pessoas que estão precisando de comida, de socorro, de atendimento médico, mas infelizmente nós precisamos também de pessoas armadas que vão garantir a segurança daqueles outros profissionais que estão trabalhando e de pessoas que não tenham consideração pelos outros cidadãos, mesmo no momento de dificuldade. A 040, por exemplo, a estrada ficou obstruída, começou a ter um engarrafamento e depois chega uma notícia lá, já na cidade onde estávamos, de que estava tendo ali um arrastão. Então, além de ter o acionamento do pessoal de engenharia para desobstruir, desce o pessoal armado justamente para fazer a proteção dessas pessoas que estavam lá. Além disso, no caso mesmo do Sul, acho que também teve, e foi comentado aqui, a questão dos saques, né? Infelizmente, o homem é o lobo do homem, né? Então não há respeito, não há compaixão, e nós temos que ter ali o elemento de força para garantir o trabalho dos demais profissionais e a segurança da população. Algumas outras atividades, desobstruções que foram feitas. Pessoas que estavam presas dentro da própria casa, não tinham como sair. Pode passar, hein? O apoio de transporte, também fazendo uma associação ao ponto que o almirante Cláudio Leite destacou ontem, né? Nessas situações precárias aí de avenidas, de ruas, não é qualquer caminhão, não é qualquer viatura que vai fazer esse tipo de ajuda, né? Então, as nossas viaturas são preparadas, os investimentos são necessários para que em qualquer terreno elas possam trafegar e as ajudas chegarem às pessoas que precisam.
Pode passar? Devidamente equipados ali para fazer o descarregamento. Pode passar. Isso aqui foi algo curioso, né? Mas uma preocupação, uma mobilização de um grupo, né? Na verdade, um Instagram da cidade, mas que tem o foco aí nos animais, e rapidamente foi desenvolvido ali um grupo com atenção nesses animais abandonados em situação de desastre. Pode passar. Controle de trânsito, nessa situação de caos, de desordem total. Um outro ponto que também é muito importante destacar, agora eu vou falar um pouco do aspecto da qualidade do nosso pessoal. Quando nós chegamos numa região dessa, os nossos militares, eles não foram afetados por esses fenômenos, né? E muitas vezes as forças de segurança, os elementos da Defesa Civil, eles próprios são impactados por essas tragédias e todos os efeitos, pelas perdas financeiras, pelas perdas de pessoas. Então, essa é uma característica muito boa para a chegada de um socorro, né, desse perfil. E o outro ponto que eu destaco é uma despreocupação que eu tinha sobre a qualidade dos nossos militares, né? Não tinha a menor preocupação em termos de, não, eu vou ter que dispensar esses militares, esses soldados, porque eles estão encerrando o período deles. Não, todos que estavam comigo, eu sabia que duravam ali o período todo da missão. Eu não tinha preocupação administrativa, eu tenho que estar dispensando porque o serviço militar dele está se encerrando agora em fevereiro, justamente no mês em que aconteceu a chuva. Eu não tenho dúvida sobre a qualidade da formação e o fato de que a formação ela é única para todos eles. Então eu sei o que faz, sei o que ele não faz, e isso traz uma comodidade muito grande para quem está ali no comando e conduzindo uma operação desse tipo. Segurança das instalações, essa aqui é a tal escola onde houve a grande concentração, só que depois aí já numa situação dela normalizada, com as outras funções distribuídas. Os militares fazendo a guarda, tanto do pessoal das famílias, que estavam no segundo andar, mas dos donativos que estavam concentrados ali também. Outra atividade, né, assistência religiosa. Surgiu ali, alguém deu a ideia e isso foi incorporado e foi muito bem aceito nos diversos locais onde nós fomos, né? Me lembro de umas cenas muito tristes, assim, de uma grande quantidade de famílias na frente de funerárias, né? E um mutirão de padres que tiveram que se organizar para poder dar vazão naquelas últimas homenagens ali do ato do sepultamento, do velório e do sepultamento, porque não tinha a quantidade de padres suficiente para tantas situações concentradas conforme ocorreram. Aí uma missa sendo celebrada num abrigo, missas realizadas a pedido dos padres locais, numa igreja ali, por exemplo, muito próxima do tal Morro da Oficina, que é a área mais impactada, que foi a área mais impactada. Depois já podemos concentrar nossos esforços, nossa energia, né, atividade, em algumas outros pontos que ajudam no lado do psicossocial, que são ações cívico-sociais, mas para mostrar que a rotina da cidade ela vai se restabelecendo, como contribuir com a limpeza do Museu Imperial, contribuir com o retorno da atividade das escolas municipais e ver, né, se aquele momento de forte impacto ele começa a ficar para trás aí para todas essas pessoas. A parte de comunicação social teve uma significativa divulgação. A comunicação social, vejo que ela tem, em situações como essa, na verdade, o caráter de utilidade pública,
né, sobre que serviços vão ser prestados, onde vão ser prestados, que informações estão circulando e não estão acontecendo, e nós não podemos esquecer que é uma população extremamente fragilizada. Então, eles precisam ver o Estado, de alguma forma, organizado, forte, ali ao lado dele, para começar a reverter esse momento de grande dor. E, além disso, também tem a visibilidade, a satisfação que nós notamos nos nossos próprios efetivos. Os assuntos civis, aqui, essa é uma prática muito frequente, né? Reunir as diversas agências, tipicamente um trabalho interagência. A única menção que eu faço aqui é o seguinte: existe muito mais problema em que nós podemos ajudar do que o que aparece nos gabinetes, né? Ali surge, é bom, institucionalmente é a grande referência, mas se nós sairmos na rua, tem uma quantidade imensa de várias outras coisas para serem resolvidas. Vários parceiros compartilharam aí desse desafio. E aqui um pequeno vídeo, 2 minutos. Temos tempo, Congé? A Agência Marinha de Notícias está em Petrópolis, acompanhando todo o trabalho dos militares da Marinha do Brasil, que estão desde a madrugada do dia 16, auxiliando a população e a defesa civil local. No primeiro momento, nós abrimos vias porque a situação ela estava bastante precária. Foi uma situação de calamidade em operações humanitárias. Esse primeiro momento, nós procuramos ajudar rapidamente a população, abrindo as vias principais para, inclusive, fluir os meios e serviços, tanto da Marinha quanto da Defesa Civil. Eu sou petropolitana, então eu acho que a minha missão torna-se ainda maior, porque eu preciso ajudar as pessoas, são as pessoas da minha terra, da minha origem, então para mim é um sentimento de tem que executar, sabe? É uma missão dada pra gente, é uma missão cumprida. Eu cheguei aqui no primeiro dia, a equipe de Recon, na quarta-feira pela manhã, e pude observar diretamente nos pontos críticos onde houve o maior desastre, foi a necessidade de atenção da população no apoio de saúde básica. E a Unidade Médica Personária da Marinha, nesse momento, já estabeleceu uma cadeia de evacuação para as vítimas, junto com o pessoal do SAMU, e eu pude observar que a população da região está sendo muito solidária com as vítimas do desastre por motivo da chuva aqui na região Petrópolis. Bem, com isso eu encerro as informações que eu julguei importante apresentar nessa oportunidade. Digo, em termos de considerações finais, que o que fica marcado para mim é de que é uma atividade que exige pensar muito no problema, exige investimento para que as soluções elas sejam o mais efetivas possível. Estou aberto, depois na fase de debate, aí, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Almirante Guimarães. É interessante esse link final com a parte que iniciamos com as questões
das especificações do desastre quanto ao seu impacto, e podemos trazer duas características marcantes. A primeira, da questão das estruturas colapsadas, precisando e necessitando do apoio inicial de alguém, como o Corpo de Fuzileiros Navais e os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, sempre prontos, sempre presentes. Dando início, então, aqui ao nosso período aqui, de debates, trago a primeira pergunta ao nosso doutor Giovanni. Considerando o papel do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Nacionais, o CEMADEM, de que forma o uso de novas tecnologias, sistemas de informação e ferramentas de análise situacional tem contribuído para aprimorar a coordenação e tomada de decisão em operações humanitárias? Excelente pergunta, porque a tecnologia é fundamental nesse processo. Quando o CEMADEM foi criado, a primeira grande ação foi instalar sensores em 821 municípios em suas áreas de risco. Esses sensores, eles transmitem os dados via telefonia celular para que chegue até o processamento dos dados dentro do CEMADEM, esses dados possam ser visualizados dentro da sala de operações e os operadores ali possam avaliar, acompanhar o que está acontecendo e tomar decisões de emitir o alerta. Os nossos alertas, quando são emitidos, eles ficam vigentes até que a situação volte à normalidade. Então, esse alerta é cessado. Se a situação se agrava, o nível desse alerta pode subir, se a situação vai melhorando, esse alerta vai descendo. Então, a decisão de emitir, de mudar o nível de alerta e até de cessar, depende das informações que passam pela tecnologia. E esses equipamentos são caros. Então, recentemente, dentro do CEMADEM mesmo, a gente está com um projeto desenvolvendo pluviômetros de baixo custo, onde fique mais barato instalar, aumentar o número de sensores e também a manutenção, porque são equipamentos tão baratos que quando você vai a campo fazer a manutenção, você já troca ele. Não precisa ficar trocando só peça, fazendo um diagnóstico na hora. Você chega, troca o equipamento e leva o outro embora com o baixo custo. Então, a tecnologia é importante e a gente busca tê-la também com baixo custo. Obrigado. E, nesse sentido, agora, uma pergunta agora direcionada aos nossos almirantes, e que tem muita relação à parte desse monitoramento e dessas novas tecnologias. Considerando, então, vamos olhar o passado para fazer uma reflexão sobre o futuro. Considerando as recentes ações da Marinha do Brasil em apoio à defesa civil, quais foram os principais desafios e aprendizados na integração entre os esforços do monitoramento, alerta e resposta nas operações humanitárias em território nacional? Ou seja, aqueles desafios, muitos talvez dos quais já foram mencionados, mas agora com relação à integração dos esforços em termos de monitoramento, alerta e resposta nas operações humanitárias em território nacional, segundo a experiência dos senhores. Eu diria a importância é fundamental. Nós temos um Corpo de Fuzileiros Navais em condições de pronta resposta. Os alertas antecipados, eles favorecem as populações que podem ser atingidas e nós temos um planejamento sempre pronto para poder utilizarmos as nossas tropas em deslocamentos pelo território nacional. O grande desafio na região do Rio Grande do Sul foram as chuvas iniciadas ainda no final do ano de 2023, um acúmulo de águas resultante dessas primeiras chuvas, também fruto de uma operação Taquari 1, em decorrência das chuvas do mês de abril, também alertadas pela Defesa Civil, pelo CEMADEM, nós já esperávamos uma necessidade de ação e apoio à Defesa Civil. Isso foi gradativo. No momento em que as chuvas
eram intensificadas, houve a necessidade de estabelecimento não somente do apoio do governo do Estado e municípios, mas particularmente com o apoio do governo federal, os ministérios que foram envolvidos nessas ações. Então, eu considero fundamental termos essa integração, responsabilidades compartilhadas, no intuito de podermos melhor atender essas solicitações que nos são feitas. E o protocolo de intenções que a Marinha assinou com o BNDES, com o CEMADEM, ele demonstra a assertividade dessa ação integrada, já estabelecendo tarefas para cada instituição, de maneira que a Marinha tenha as suas atribuições, o Corpo de Fuzileiros Navais, idem, bem como o CEMADEM e o BNDES, aportando recursos para que essas ações possam ser efetivas. O preparo é constante, deve ser contínuo e, sem dúvida, a ação integrada é também uma ferramenta que vai alcançar o atendimento e o enfrentamento dessas crises climáticas nessas proporções. Bem, em relação a dividindo, né, no monitoramento e na parte de resposta, a parte de resposta eu acho que nós temos a favor justamente essa organização definida previamente, separação de material e um pré-condicionamento para poder, da forma mais rápida possível, estar chegando com meios suficientes ali para poder estar atendendo essa demanda crítica, nesses momentos críticos. Joga contra essa nossa atuação a falta de condição de saber exatamente onde esse grande fenômeno vai afetar mais. Hoje nós temos aí bastantes elementos, com bastante precisão, toda a parte da previsão meteorológica, mas ainda não temos em qualidade, até onde eu sei, boas estimativas dos efeitos nas diversas regiões. Não sei se o doutor Giovanni pode ratificar ou complementar isso, mas que a chuva vai cair, que vai ser naquele horário e com aquela intensidade, isso eu acho que tivemos uma grande evolução aí, isso a gente sabe com muita precisão. Só que não temos uma avaliação tão precisa sobre o grau, como serão os efeitos ali naquela região. Isso começa pela ocupação desordenada, vários outros aspectos ali que não são levantados, mas uma iniciativa conforme essa, de juntar a academia, a nós que participamos dessa forma nessas situações de emprego, a protocolo, a união, o CEMADEM, também a presença do BNDES, mostra que atores muito importantes para a solução, para as melhores soluções para essas questões, elas estão se unindo agora, esses pontos estão sendo unidos para pensar aí a melhor forma de dar efetividade a essa boa intenção de todos esses entes. Muito obrigado. Nós estamos chegando, então, ao final desse período, mas antes não gostaria de encerrá-lo sem deixar para a nossa rodada final de palavras de encerramento. Começar com o nosso doutor Giovanni, por gentileza. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar aqui mostrando o trabalho do CEMADEM, um trabalho feito por a maior parte lá de pessoas que vêm da academia, né, vêm da ciência, pessoas que geralmente estão ali fazendo aquilo com uma paixão e com uma missão importante nossa ali, que é a mesma que foi colocada aqui das ações humanitárias, né? A prioridade é salvar as vidas, né? Então, que essa missão tenha cada vez mais entes unidos nesse objetivo de proteger as pessoas e salvar as vidas quando de uma catástrofe. E que a gente consiga se antecipar, né? Eu acho que o CEMADEM pode contribuir bastante nisso, em antecipar as ações para que elas sejam mais rápidas e mais efetivas quando o desastre acontecer. Obrigado. Da mesma forma, agradecer a oportunidade de compartilhar as experiências vivenciadas naquele período, dizer que um trabalho dessa magnitude, ele nunca é feito de forma isolada, é um trabalho em equipe, de forma integrada, com responsabilidade compartilhada. Existem ações interagências, ações interministérios, as Forças Armadas atuando
fortemente para poder mitigar as ações decorrentes de desastres com essas magnitudes, a sociedade civil se empenhando, e isso faz a diferença no atendimento daquelas pessoas mais atingidas em regiões, muitas vezes, isoladas, que precisam do nosso apoio. De maneira que eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição também do Ministério da Defesa. Muito obrigado. Bem, um ponto que eu gostaria de reforçar, na verdade foi ouvido ontem, mas foi colocado um pouco em tom de alerta, um pouco em tom de iluminar mais o assunto, de que nós não devemos perder a nossa missão precípua, muito associada ali à defesa. Eu concordo com essa colocação, mas eu me afasto muito de que o fato de que nós estarmos desenvolvendo essa capacidade, ela não concorra para o nosso fortalecimento para as próprias atividades de defesa, né? A nossa concepção toda de emprego, né? Por que nós temos a autossuficiência quando nós nos desdobramos? Porque a gente já considera que a infraestrutura local não vai estar sob o nosso controle, ou ela é precária, ou ela não é inexistente, e nós temos que sair com essa autossuficiência. Essa autossuficiência ela é extremamente... Fica evidente que nessas situações de catástrofe, né, quando nós temos ali uma situação de oposição, quando tem uma contrariedade de vontades, quando tem uma força adversa, quando nós já nos preparamos para essa situação, nós estamos, ao meu ver, mais aptos para cumprir esse tipo de atividade nesse tipo de ambiente. Então, acho que não são excludentes, temos que ter o farol da tarefa de defesa, de proteger o país, a soberania, o nosso povo, mas acho que não compromete nós nos desenvolvermos nessa área também. Muito obrigado. Pedindo vênia, que é o nosso comandante-geral do Corpo de Seus Navais, almirante de esquadra Fuzil Naval Carlos Chagas. Estamos encerrando esse painel e gostaria de solicitar a toda a nossa audiência aqui uma calorosa salva de palmas. Obrigado. Agradecemos aos painelistas dessa manhã que nos brindaram com suas exposições. E convidamos ao palco o comandante do treinamento e do desenvolvimento doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, o vice-almirante fuzileiro naval Renato Rangel Ferreira. Vamos tirar uma foto aqui.